Tolstói, o homem mais venerado de sua época, estava deitado em sua cama, incapaz de pregar os olhos, imerso no âmago de sua própria essência. Ali, no escuro da insônia, fervilhavam o antagonismo de sua vida, suas hipocrisias e o paradoxo de um conde que nasceu com tudo e ansiou por se tornar nada. Humanistas, como Gandhi na Índia, o chamam de mestre. Reis e rainhas da Europa buscam sua sabedoria. Seus livros são lidos do Japão aos Estados Unidos. Ele é uma glória viva. Mas a glória é uma máscara. Por trás dela, um abismo. Ele viveu como um conde no luxo, mas também foi um homem que renegou tudo para viver como um camponês. Ele se isolou em sua propriedade durante anos, vivendo em contato com a natureza e buscando respostas existenciais. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos viajar no tempo e contar a sua impressionante história, cheia de contradições. 1828. Ele nasceu em berço de ouro, numa família aristocrática, mas o ouro não aquece. Aos 2 anos, perdeu a mãe. Aos 9, o pai. Sua primeira memória consciente não foi de amor, mas de ausência. Quando vi meu pai morto, entendi pela primeira vez a verdade amarga. Tudo termina. A vida é uma vela que o vento pode apagar a qualquer momento. Criado por tias, educado por tutores em casa. Aos 16 anos, uma decisão radical. Abandona o cristianismo ortodoxo e para de ir à igreja. A busca já havia começado. 1844. Universidade de Kazan. Direito e Línguas Orientais. Mas seus professores, ironicamente, o avaliam como incapaz e sem interesse pelo aprendizado. O gênio da literatura russa era considerado um aluno medíocre. Como? Por quê? Tolstói largou a universidade no meio e voltou para casa. Passou anos entre Moscou e São Petersburgo, fazendo nada de produtivo. Quantos de nós já nos sentimos assim? Perdidos, sem rumo, sem propósito. Ele tinha riqueza, juventude, liberdade, mas sentia um vazio insuportável. E então, a dívida, o jogo, muito álcool, muitas mulheres. Tolstói está afogado em dívidas, sem perspectiva. 1851. Seu irmão, Nikolai, em licença militar, faz uma proposta. Vem pro Cáucaso, entra pro exército comigo. E ele vai, não por patriotismo, não por glória, mas por desespero. Na guerra, Tolstói começa a escrever. 1852. Infância. Sua primeira obra. Sucesso imediato. O mundo finalmente o reconhece. 1854. Tolstói é transferido para Sebastopol, Ucrânia. Guerra da Crimeia. Sangue. Morte. Caos. 1855. Ele escreve Crônicas de Sebastopol. Relatos brutalmente honestos. Sobre a guerra. Nada de heroísmo romantizado. Só a verdade crua. A guerra não tem nada de grandioso. É apenas jovens morrendo. Por velhos que nunca seguraram uma arma. Isso muda tudo nele. Primeira viagem à Europa. Paris. Tolstói testemunha algo que o destrói.
Uma execução pública, uma guilhotina, uma cabeça rolando. Ele escreve ao amigo Vasily Botkin: o Estado é uma conspiração para explorar e corromper seus cidadãos. Jamais servirei a governo algum. É quando Tolstói se torna anarquista pacifista. Nesse momento, imagine um conde aristocrata, herdeiro de fortunas, que vê uma execução e decide que todo o sistema está podre. Mas aqui está a ironia cruel. Ele ainda vivia do trabalho de 350 famílias de servos. Você consegue viver seus valores quando eles contradizem sua sobrevivência? Tolstói viveu essa contradição pelo resto da vida. 1860. Abre uma escola para filhos de camponeses em sua propriedade e estuda pedagogia na Europa, em noivado com Sofia. Antes do casamento, Tolstói faz com que ela leia seus diários, incluindo todos os detalhes de suas visitas a prostitutas desde os 14 anos. Por quê? Honestidade brutal, dizia ele. Tolstói escreveu para Sofia: fale-me com honestidade. Você gostaria de ser minha esposa? Diga sim apenas se sua alma assim o quiser. Tenho medo de escutar um não. 1862. Tolstói se casa com Sofia Andreevna Bers. Ela tinha 18 anos, ele 34. Sofia ficaria com ele por 48 anos e sofreria a cada dia. Ela se tornou tudo para Tolstói: secretária, editora, contadora. Ao mesmo tempo, cuidava da fazenda, dos servos, das finanças. E Tolstói escrevia, só escrevia. 1865 a 1869. Tolstói se tranca em casa escrevendo intensivamente. O resultado, Guerra e Paz, publicado em 1869. O maior romance já escrito. Sofia copiou Guerra e Paz 7 vezes à mão. A letra dele era ilegível. Ela decifrava, editava, passava a limpo. Dostoiévski, Flaubert, críticos da Europa inteira, todos o chamam de gênio. Mas ele se sentia vazio. Aos 41 anos, com fama mundial, família e riqueza, pensava todos os dias em acabar com a própria vida. Como isso é possível? Um homem no auge de sua existência, querendo desistir de tudo? 1873 a 1877. Ele escreve outra obra-prima, Ana Karenina, a história de uma mulher que comete adultério e se joga nos trilhos de um trem. Aqui está o segredo. Ana é Tolstói. Ambos buscam algo impossível. Ambos acabam nos trilhos. Mas tem uma coisa que ninguém te conta sobre Tolstói. Sofia teve 13 filhos em 20 anos. Porém, ele era obcecado por sexo. Quando Sofia engravidava e não podia mais, ele se voltava para as camponesas da propriedade. Hipocrisia total. Final dos anos 1870. Tolstói, aos 50 anos, entra em colapso. Depressão profunda, ataques de pânico, insônia crônica. Ele esconde cordas e armas de si mesmo, porque não confia em não se matar. A revelação. Tolstói encontra o cristianismo primitivo. Não a igreja, não os dogmas, mas os ensinamentos de Jesus. Não violência absoluta. Amor aos inimigos. Pobreza voluntária. Rejeição do Estado. Ele decide viver isso. Literalmente. Tolstói anuncia que vai abrir mão de todos os direitos autorais e trabalhar nos campos com os camponeses. Sofia fica furiosa. Começam as brigas diárias, violentas.
A casa se torna um campo de batalha. Tolstói seguia o Domostroy, um livro russo do século XVI, que dizia: se o marido não domar a esposa, todo o lar desmorona. Pregava amor universal, mas em casa era um tirano. Sofia copiava manuscritos até às 4 da manhã, e ele só criticava. Mais uma ironia. Tolstói prega a não violência, mas sua casa é um inferno de gritos. Prega a pobreza, mas vive numa mansão com servos. Prega a humildade, mas o mundo inteiro o trata como profeta. Até seus amigos veem a contradição. Anos 1880. Tolstói para de escrever ficção. Agora só filosofia e religião. Ele rejeita suas próprias obras-primas. Chama Guerra e Paz e Ana Karenina de arte falsa e elitista. O mundo literário fica em choque. Mas em 1886, ele escreve algo diferente. A morte de Ivan Ilitch. Um juiz descobre que tem uma doença terminal e percebe que viveu uma vida vazia, sem sentido e sem amor. Tolstói estava escrevendo sobre si mesmo. Crise total. Tolstói publica A Sonata a Kreutzer, a história de um homem que mata a esposa por ciúmes. O livro é banido nos Estados Unidos, por ser considerado obsceno. Censurado na Rússia. Causa escândalo mundial. 1896. As ideias de Tolstói explodem pelo mundo. Um jovem advogado indiano lê: O reino de Deus está dentro de vós. Seu nome, Mahatma Gandhi. Tolstói e Gandhi trocam cartas. O conde russo influencia a independência da Índia. A Igreja Ortodoxa Russa excomunga Tolstói por heresia e blasfêmia. Ele responde com um ensaio devastador. O governo czarista o vigia, censura seus textos, ameaça prendê-lo. Mas ele é famoso demais, então somente o isolam. Tolstói publica Ressurreição, seu último romance, que vende mais do que Guerra e Paz e Ana Karenina juntos. Ele doa todos os lucros para ajudar uma seita cristã perseguida. Filantropia ou culpa? Vladimir Chertkov, o grande discípulo de Tolstói, forja documentos para roubar os direitos autorais. Sofia o odeia. O chama de demônio. Acusa Tolstói de ter um caso gay com ele. Chertkov se instala na casa. Controla quem pode ver o mestre. Guerra Fria dentro de casa. 1900. A mansão vira um circo. Filhos divididos entre tolstoianos e pragmáticos. Tolstói quer dar tudo aos pobres. Sofia está exausta. Chertkov sussurra no ouvido do conde que ela é o veneno. Tolstói dita um testamento secreto deixando os direitos autorais para Chertkov. Sofia descobre e entra em pânico total. Ameaça suicídio, mergulha num lago gelado à meia-noite gritando que prefere morrer a vê-lo destruído. Aos 80 anos, Tolstói tosse sangue, sofre de insônia eterna e tem pesadelos com a morte. Seu corpo é uma prisão. Sofia ainda cuida dele, o limpa, o alimenta e o ama apesar de tudo. A igreja o excomunga oficialmente. Ele ri e escreve textos detonando os dogmas. O czar manda vigiar a casa. A família está fragmentada. Um inferno doméstico disfarçado de paraíso literário. Enquanto a casa implode, o mundo explode com suas ideias. Gandhi funda um ashram inspirado nele. Um homem preso em contradições, que liberta nações, mas continua escravo de si mesmo. Tolstói escreve
denunciando pogroms e o czar. O texto é censurado, mas sua voz ecoa. Sofia ainda edita e publica. Ama o gênio, odeia o profeta. 1910. Verão escaldante. Brigas diárias. Sofia acusa Chertkov de envenená-lo. Tolstói diz que ela o prende à carne. Filhos intervêm. Médicos são chamados. O conde, exausto, sonha com a fuga. Aos 82 anos, ele não aguenta mais. Planeja em segredo ir para o sul, viver uma vida simples. Na noite de 28 de outubro, sai às 5 da manhã na chuva torrencial. Deixa um bilhete. Vou buscar paz. Perdoe-me. Sofia acorda, lê o bilhete e entra em pânico. Chertkov corre para interceptá-lo. Mas Tolstói consegue pegar o trem. Porém, a pneumonia o ataca e ele desce no último trem. Estação de Astapovo. O chefe da estação abriga o conde. Jornais do mundo anunciam que Tolstói está morrendo. Fãs, policiais, médicos do czar chegam. Sofia implora para vê-lo, mas Chertkov e os discípulos bloqueiam. Sofia espreita pela janela como uma criminosa, vê o marido agonizante. Chora, bate na porta, mas negam a sua entrada. Tolstói morre em 20 de novembro, às 6 da manhã, aos 82 anos. Suas últimas palavras são: "Eu amo a Deus e a verdade."